Amados, eu convidei o Leslie aqui para dar essa saudação, esse breve testemunho, também para mostrar, e testemunhar daquilo que Deus tem nos permitido viver ali na nossa cidade. Uma cidade muito carente, uma cidade de 23 anos, 23 anos, uma cidade com carências sociais impressionantes, uma cidade que passou em 23 anos, chegou a 110 mil habitantes, em 23 anos. Então você imagina o crescimento rápido, problemas sociais, problemas estruturais. E então é um desafio muito grande para a igreja de Jesus Cristo, Então hoje estamos ali, entendemos que somos pastores não de uma igreja, mas somos pastores de uma cidade. E estamos ali para fazer diferença, queremos ver essa cidade, Então louvamos a Deus por isso. Então um testemunho do que Deus tem feito, mas também o que Deus pode fazer na sua vida. Eu quero dizer algo para você, queridos. Coloque a mão no seu coração assim, por favor. Coloque a mão no seu coração e diga assim: nesse lugar aqui, o meu coração, estão escondidos os tesouros de Deus que podem transformar a minha vida, a vida da minha família e a vida da minha cidade. Amém. Está aqui, Está aqui. Está aqui. Está aí. Está aí dentro de você. O que Deus precisa para mudar a tua vida, a vida da sua família, a vida dessa cidade, está aí no seu coração. Está aí depositado. Sabe como é que é o nome disso? O nome disso chama-se Espírito Santo. O nome disso é o Senhor Jesus que habita no nosso coração. Amém? Você crê nisso? Eu creio nisso, amados. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Joel, capítulo 3. Joel, a gente fala muito sobre Joel, capítulo 2, mas eu quero falar um pouquinho com vocês sobre Joel, capítulo 3. Joel, dos profetas menores, está lá no final do Velho Testamento, para quem está procurando aí, não está muito familiarizado com a Bíblia. Joel, capítulo 3. Quero ler um texto que está na Palavra de Deus, versículo 16. Joel 3,16 diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diga achei. Joel 3,16 diz assim: o Senhor brama de Sião e de Jerusalém faz ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremem, mas o Senhor é o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Assim vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, e estranhos não mais passarão por ela. E naquele dia os montes destilarão o mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os ribeiros de Judá estarão cheios de águas. E sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Setim. Versículo 16 novamente. E o Senhor brama de Sião e de Jerusalém faz ouvir a sua voz. Aleluia. Amados, que texto lindo, não é verdade? Que texto maravilhoso esse texto, essa profecia de Joel. Amados, esse texto ele fala de governo, dentre tantas coisas, mas um dos ângulos que esse texto ele fala muito forte para mim, salta aos meus olhos. Esse texto mostra o governo de Deus e a partir da onde o governo de Deus acontece. O governo de Deus mudando uma situação, mudando uma região árida, seca, Ele fala aqui depois, manarão leite, manarão água, rio. Ele está falando de lugares secos, Está falando aqui de Judá, está falando aqui de Israel, lugares áridos, lugares secos, desérticos, E aqui ele está dizendo o seguinte, que quando há governo, quando o Senhor governa, essas situações, essas regiões são mudadas. Queridos, não importa quão seco, quão árido seja uma cidade, uma família, uma vida, uma pessoa, uma empresa, você que de repente é empresário, não importa o quão árido, quão seco isso possa parecer, se houver o governo de Deus nesse lugar, haverá abundância, haverá
abundância de tudo que é necessário. Vai se reverter a situação de sequidão, vai se reverter a situação de deserto e vai se transformar num manancial, num lugar de bênção, num lugar de vida, num lugar de alimento, num lugar de felicidade, num lugar de alegria, de gozo, de dança, de júbilo. Por quê? Porque o Senhor brama de Sião e de Jerusalém faz ouvir a sua voz. Aleluia. Amados, esse texto traz uma revelação, uma profecia sobre as nossas vidas, sobre a igreja, sobre as famílias, sobre os projetos internos e externos da igreja, que compõem a igreja do Senhor Jesus. E eu gostaria de conversar um pouquinho sobre isso. O tema da minha mensagem, se você gosta de anotar, o tema dessa mensagem é o rugido do leão. O rugido do leão. Amados, esse texto diz: o Senhor brama de Sião. A palavra brama, talvez em algumas versões, fala o Senhor ruge. O rugido do Senhor sai não de Jerusalém, mas sai de Sião. Mas a voz do Senhor sai de Jerusalém. De Sião ouve-se um rugido, e de Jerusalém ouve-se uma voz. Que tremendo, tem mistério aqui. De Sião sai um rugido e de Jerusalém sai voz. Palavras, voz. E ambas, rugido e palavras, estabelecem governo, estabelecem transformações, estabelecem mudanças. Mudam cenários, como já falamos, áridos, desérticos, em lugares de mananciais, em lugares de bênção. Como? Através de um rugido e através de palavras. Oh, glória! E para rugirmos e para sabermos de onde vem esse rugido, temos que saber que esse rugido vem de Sião e as palavras vêm de Jerusalém. Primeiro lugar, primeiro ponto dessa mensagem, precisamos entender lugares de governo. Esse é o primeiro ponto dessa mensagem. Lugares de governo. O texto fala que o Senhor reina. O Senhor reina, o Senhor governa, o Senhor estabelece o seu trono. E se Ele estabelece o seu trono, Ele estabelece governo. Jesus Cristo veio na terra para governar. Jesus Cristo veio na terra e Ele disse: eu vim trazer a vocês a mensagem do reino. Eu vim trazer a vocês a mensagem do reino. O Senhor diz para nós: buscai em primeiro lugar o reino. Estabeleça reino, implante reino, viva reino, pense reino, viva, leve reino. Aleluia. Mas para nós entendermos o reino, precisamos entender lugares de governo. Ou seja, lugares através da onde se governa. Jesus reina, mas também Jesus reina através dos seus reis que ele comprou. Jesus, o rei, ele comprou reis. O Jesus rei, ele adquiriu para si outros reis. A Bíblia diz em Apocalipse que ele comprou para si reis através do seu sangue. Quem são esses reis? Quem são? Onde estão? Onde estão? Cadê? Posso ouvir? Não? Quem são aqueles que governam junto com o rei Jesus? Os reis da terra. Quem são os reis da terra? Obama, Barack Obama, esse aí não? Não? Como é o nome do prefeito da cidade aqui? Como? Hugo? Udo. Ele que reina? É ele que reina em Joinville, não? Se ele for servo de Jesus Cristo, sim. Se não, ele não governa. Glória. Quem é que governa? Reis e sacerdotes. Aleluia. Oh, glória. Quem é que reina? Aqueles que creem em Jesus Cristo, foram salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Governar com Jesus, através de Jesus, é estabelecer a vontade de Deus. O que é reinar? Reinar é fazer com que a vontade de Deus seja estabelecida. Por exemplo, como é que você governa a sua casa? A partir do momento que a sua casa está acontecendo nela a vontade de Deus. Se você está comprando um imóvel, mudando de imóvel, comprando um carro, trocando de carro, colocando a criança numa escola, tirando de uma escola, fazendo isso, fazendo aquilo na sua casa como família, se você está fazendo a vontade de Deus, você está governando. Então, governar com Deus é fazer o que Ele quer,
fazer o que Ele pede, fazer o que Ele pensa, fazer o que Ele decidiu, e não o que eu e você decidimos. Governar não é ter boas ideias, governar é obedecer à voz de Deus. Governar não é ter boas ideias, governar é obedecer os mandamentos do Senhor. Governar é saber o que Ele quer e fazer o que Ele pediu. Isso é governar. Você governa quando você está fazendo algo que Ele pediu para você fazer. Nós governamos quando fazemos o que Ele pediu, o que Ele orientou, o que Ele o determinou. Isso é governo. Aleluia. Governar, fazer a vontade na vida da família, da empresa, enfim, tudo mais. Governar com Jesus e através de Jesus é também destruir as obras das trevas. O que significa destruir as obras das trevas? Destruir as obras que não foram feitas por Deus, que Deus não quer, que são contra Deus, são contra o reino de Deus. E eu e você estamos aqui para destruir as obras das trevas. Governar, então, é fazer a vontade de Deus, e governar é destruir as obras das trevas. Colocar um fim nisso. Dizer não, dizer basta, não quer, não é assim, não é isso que meu Deus quer, não é isso que o meu Deus pediu. Eu vou contra tudo aquilo que não é a vontade do Senhor. Por isso, realmente, como o Leslie falou, temos que orar por pessoas, por exemplo, que estão ali no meio político, legislativo, executivo. Porque ali muitas vontades das trevas estão sendo feitas. E eu e você temos que dizer não, basta, não queremos, não pode. Fazer tudo aquilo que não é a vontade do Senhor. Aleluia. Mas Ele e nós, juntamente com Ele, governamos a partir de 2 lugares. Eu falei lugares de governo. Então nós temos que governar. E esse governo acontece, Ele e nós juntamente com Ele, acontece a partir de 2 lugares. E Ele menciona esses 2 lugares. Ele menciona Sião e Ele menciona Jerusalém. Se não vir desses 2 lugares, não há governo de Deus. Não há como fazer o governo de Deus. Se o governo de Deus não vier de Sião e não vier de Jerusalém, não há como nós fazermos isso. Ele diz que a partir de Sião Ele brama, Ele ruge. Ele também diz que a partir de Jerusalém Ele lança a sua palavra. A forma dele governar, como já falamos, é rugindo e falando. Rugindo e falando. Quando nós falamos de Sião e Jerusalém, eu tive o privilégio nesse ano de visitar Israel. E é muito interessante porque tudo que a gente vê na Bíblia, né, chega lá, aquilo ganha, não que ganha vida, mas você visualiza melhor aquilo tudo. Quem conhece Israel sabe do que eu estou falando. E quando eu estava falando aqui de Jerusalém, de Sião, amados, que tremendo. Estava eu lá no Muro das Lamentações, dentro de Jerusalém, e de repente estava com meu cunhado e tal. Seguinte, vamos subir o Monte Sião? E aí eu falei, vamos então no Monte Sião. O Monte Sião, então, é um lugar um pouquinho mais alto, assim, em Jerusalém. Tem Jerusalém, a cidade toda, a cidade velha. E aí um pouquinho mais alto, assim, numa subida maior, assim, lá em cima está o Monte Sião. Fica um pouco mais alto do que a cidade toda. Mas hoje é tudo misturado, não tem muita diferença. Mas lá hoje o que existe lá é o túmulo de Davi. Davi está enterrado no Monte Sião. E você vai lá, tem lá um monumento, tem lá uma estátua do rei Davi, ele sentado, uma estátua dourada, não sei se é de ouro, mas tem uma estátua lá, ele tocando uma harpa. E ali tem o túmulo então de Davi, está ali. Então quando você está ali no Monte das Oliveiras, você vê Monte Sião um pouquinho mais alto, a cidade toda, Jerusalém, e você vê um pouquinho mais à direita, à minha esquerda está aqui Sião, um pouquinho mais à direita, assim no bairro muçulmano, está um pouquinho maior assim uma montanha chamada Gólgota. Então numa montanha desse lado está o Gólgota, e do ladinho de cá está o Monte Sião, né? O lugar que Jesus morreu e o Monte Sião. Enfim, é só um contexto aqui. Mas quando a gente fala de Monte Sião, esse lugar onde Davi estabeleceu ali sua casa, seu lugar de governo, Davi ficava por ali. Quando a gente fala de Sião, Sião fala de lugar de reis. E Jerusalém fala do lugar de sacerdotes. Reis e sacerdotes são 2 lugares que eu e você precisamos habitar. Com certeza essas coisas aqui a igreja já sabe, já tem conversado. Eu quero só trazer um aspecto diferente, uma forma diferente de ver tudo isso.
lugar de reis, lugar de Jerusalém, lugar de sacerdotes. De Sião, ou seja, através dos reis, sai o som do rugido de leões. Jesus é o leão da tribo de Judá, mas se eu e você somos reis, nós também somos considerados leões. Amém, não? Ficou feliz de saber disso? Nós também somos considerados leões. Reis são considerados leões que governam. Mas de Jerusalém sai o som da palavra do Senhor. De Sião sai o rugido, e de Jerusalém o som dos sacerdotes, o som da palavra do Senhor. Nas nossas vidas precisamos frequentar esses dois lugares, o Monte Sião e Jerusalém. O que significa isso, amados? O que significa isso? Sião é o lugar, né, já falamos aqui, Sião fala do lugar através de onde nós governamos. Jerusalém fala do lugar aonde nós vamos à presença do Senhor, aonde nós ouvimos a palavra do Senhor, aonde nós entendemos o que Deus quer falar com a gente, o que Deus está falando conosco. Nós saímos deste lugar com palavras. Queridos, eu e você precisamos ter na nossa vida palavras. Você e eu, quando sai para o seu trabalho, você trabalha na sua empresa, você tem a sua empresa, você trabalha como funcionário numa empresa, você está fazendo uma faculdade, você está casado com quem você está casado, você está onde você está. Queridos, você está porque você tem uma palavra. Amados, nós como sacerdotes, nós possuímos palavras de Deus, recebemos palavras remas, palavras de revelação. Sacerdotes, eles possuem palavras. E se eu perguntar para você: ei, meu irmão, você está casado com quem você está? Qual é a palavra? Qual é a palavra que Deus te deu? Qual é a palavra rema do seu casamento? Qual é a palavra rema da sua empresa, de você ser um empresário? Qual é a palavra rema que você tem? Qual foi a palavra que o Senhor te deu para tomar decisões que você tem tomado? A palavra do Senhor, quais são? Eu tenho algumas palavras, eu sei que você talvez vai lembrar, vou dar alguns exemplos para ajudar você talvez lembrar. Eu lembro que quando eu estava no tempo trabalhando na igreja, tempo parcial, chegou um momento que a igreja chamou, o ministério chamou e falou: papi, é tempo de tempo integral. É tempo de sair do teu trabalho, vir para o tempo integral na obra. E aquilo, a gente já estava orando sobre isso, aquilo... Ui, Jesus, né? E agora chega a hora, né? Vai ou racha, como diz, né? E eu lembro quando eu cheguei na minha casa. Eu cheguei na minha casa, o Senhor me deu Provérbios 27. E eu carrego essa palavra para mim. E às vezes vem um sentimento. Às vezes assim, raramente, graças a Deus, não tem muito esse tipo de pensamento. Mas às vezes vem alguns pensamentos: desistir do ministério, voltar a trabalhar. E aí eu lembro desse texto. Você está triste, você está machucado, você está decepcionado, você está em dúvida. E a palavra de Deus, eu lembro do que Deus disse para mim naquela tarde, para mim e para minha esposa. Provérbios 27 diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, cuide dos seus rebanhos, veja bem como eles estão, porque o Senhor fará com que as ovelhas providenciem comida para a sua casa, e o preço do campo será dado pelo preço dos bodes, e haverá comida para você e para aqueles que servem na sua casa. Cuide do meu rebanho. E às vezes eu olho para meu sentimento, eu olho para as acusações, eu olho para algumas situações, e eu lembro: eu nasci, Deus me pediu algo na sua palavra, eu tenho uma palavra, e a palavra do Senhor é: cuida do meu rebanho. Algumas pessoas já me falaram, porque eu gosto muito de política também, né? Eu gosto muito do meio político, sempre fui muito envolvido com isso. Ah, o papi um dia vai ser vereador, prefeito, vereador na Fazenda Rio Grande. Não. A não ser que Deus me deu uma palavra para isso. Mas hoje a palavra que Deus me deu é: cuide do meu rebanho. Aleluia. Quando eu atravessei a Fazenda Rio Grande, o rio, a ponte que divide a cidade de Curitiba com Fazenda, Deus me disse: eu não estou te dando uma igreja, eu estou te dando uma cidade. E às vezes vem algumas acusações: papi, você está indo demais cuidar das coisas da cidade e você está esquecendo a igreja local. E é verdade, eu acho que eu estou mesmo. Eu acho que eu deveria cuidar um pouco mais da igreja local. Esses dias atrás eu estava conversando com a Priscila, e eu falei: Priscila, a Priscila foi convidada para um evento. E aí eu falei: Priscila, é o seguinte, está puxada a agenda, Priscila, tá, olha, veja bem. E ela falou: papi, lembra que Deus disse para nós que nós somos pastores de uma cidade?
nós temos que estar envolvidos com as carências, necessidades, projetos, decisões da cidade. Nós temos uma palavra. E sabe aonde que nascem essas palavras para você? No seu tempo de sacerdote. E eu quero dizer algo para você. Um sacerdote municiado, entenda a palavra aqui, municiado com palavras de Deus. Ele sai de Jerusalém, sobe até Sião e ruge. Ruge! Meu irmão, você não nasceu para ser fracassado, tímido. A palavra de Deus diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas um espírito de rugido. O que é isso, um espírito de rugido? Estou exagerando um pouco aqui. Mas o que é isso? Amados, quando você fala com convicção. Quando você prega com convicção. Quando você diz, eu vou fechar esse negócio, eu vou fechar esse negócio. Eu vou mudar de casa, eu vou mudar de casa. Eu vou comprar um carro novo, eu vou comprar um carro novo. E por que você tem tanta certeza? Porque eu tenho uma palavra. E quando você fala com convicção, você está rugindo que nem um leão. Você está rugindo. Satanás, você vai ter que soltar. Você tem que soltar essa vida. Você tem que tirar a boca, lobo. Você tem que tirar a boca da minha ovelha. Solta a minha ovelha. Solta a minha cidade. Rugir que nem leão. Rugir que nem leão. Rugir que nem leão são pessoas que têm uma palavra. E essa palavra gera neles convicção. Amados, é ir para o dia do finados que vocês vão agora. Amados, saia daqui que nem leões. Palavra de Deus, e a gente vai ver alguns exemplos disso. O exército de Davi, os valentes de Davi. Uma das formas de descreverem os soldados de Davi, a Bíblia diz isso, está lá em Crônicas. Diz assim: e eles tinham o rosto como o rosto de leões. Amados, você sabe o que é um soldado? Ver o soldado contrário vindo contra ele, com raiva nos olhos, com ira, com determinação, com garra. Agora imagina um soldado que já está... Já viu, não sei se vocês gostam disso, mas aquelas lutas de UFC, né? Eles vão se pesar lá, ficam olhando a cara do outro assim, cada um quer fazer a cara mais feia que o outro, para ver se intimida. Mas eu quero dizer algo para você, irmão. Não é fazer cara feia, não. Não é fazer cara feia. Sabe quando a Bíblia diz que Jesus estava indo para Jerusalém e ele tinha no rosto dele a face de quem ia para Jerusalém? Eu lá sei como é que é uma face de quem vai para Jerusalém. Mas a Bíblia diz que ele tinha no seu rosto uma determinação. Não tente me tirar desse propósito. Eu estou indo para Jerusalém, eu vou para Jerusalém, ninguém vai me impedir de ir para Jerusalém, e eu vou atropelar quem estiver na minha frente. Não tente me parar. Você conversa com alguns irmãos, amados, uma hora está tá fazendo uma coisa, daqui a pouco está fazendo outra coisa, daqui a pouco está indo para um lugar, meu irmão, determinação, certeza, revelação, palavra de Deus. Amado, você tem que tomar uma decisão. Bote a sua cara no pó, vai no seu a sós com Deus. Deus, eu tenho que tomar essa decisão. Fala comigo, Senhor. Senhor, é isso mesmo. Senhor, devo ir atacar esses inimigos. Senhor, devo sair nessa batalha. Senhor, devo sair nisso que eu tenho que fazer. Senhor, o Senhor estará comigo se eu for. Senhor, eu teria que ir contra esses inimigos. Você lembra do Velho Testamento? Vai porque eu serei contigo. Pode ir. Não, não vai não. Vai não. Ou Deus dizia: Davi, eu estou contigo. Rei fulano, eu estou contigo. Pode ir, vá nessa batalha. Essa batalha é sua, eu estarei contigo.
Você já imaginou Davi saindo com uma palavra? Deus dizendo, eu serei contigo. Você acha que Davi saía como disso? Você acha que Davi botava a armadura dele, pegava a sua lança, montava no seu cavalo? Como é que está o rosto de Davi? Medo? Davi foi enfrentar Golias. Você conhece essa história? Já pregou 1000 vezes sobre ela. Davi, sei lá, seus 17, 18 anos, olha para aquele gigante. Hoje o Senhor me dará a sua vida nas minhas mãos. Não importa como você vem comigo, hoje eu vencerei você. Quantos vendedores temos aqui? Vendedor de alguma coisa, você vende produtos, tem que bater meta, cumprir meta. Meu irmão, não estou falando de palavra positiva não. Mas meu irmão, olhe para aqueles tuas metas. Eu vou conquistá-las. Eu vou vender hoje. Essa semana eu vou vender. Essa semana eu vou fechar negócio. Essa semana eu vou vender aquela casa. Eu vou bater as minhas metas. Por que você tem tanta certeza? Porque o Senhor me disse. O Senhor disse que estaria comigo. O Senhor disse que aonde eu botasse a minha mão, Deus abençoaria. A palavra de Deus diz, estava falando para o Sérgio, ficamos desde fevereiro, terminamos agora em agosto, porque pulamos quase tudo. Estudamos o livro de capítulo 11 de Hebreus, de fevereiro até agora. E aí você vai ver, né? Depois você lê isso. Pela fé fizeram não sei o quê. Pela fé venceram reinos. Pela fé praticaram a justiça. Pela fé fecharam a boca de leões. Pela fé apagaram a força do fogo. Pela fé. Fé no quê? Fé no quê? Fé nas revelações da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que uma pessoa, uma parábola, encontrou um tesouro escondido no campo. Foi, vendeu tudo que tinha, comprou o campo por causa do tesouro. Sabe para mim qual que é um dos tesouros que eu e você precisamos ter? E que vale a pena você vender tudo que você tem para ter aquilo? O maior tesouro, queridos, são palavras reveladas. O maior tesouro que um homem de Deus, uma mulher de Deus, são as palavras reveladas do coração do Pai. Então você, como a palavra de Deus diz, que de Jerusalém sairá a palavra. Sacerdotes possuem revelações. Sacerdotes possuem revelações. Mas reis governam. Reis estabelecem. Amados, você conhece aquele texto? Estava conversando com o Sérgio agora, antes de vir aqui para o culto. O diabo faz muito barulho. A Bíblia diz que o diabo é comparado como o leão que ruge. Vocês percebem como o diabo é? Você percebe o que ele pega a comparação? Você percebeu muito bem o que ele parece? Um leão que ruge. Por que ele usa a expressão leão que ruge? Porque ele está rugindo, porque os leões de verdade estão com a boca fechada. Só que leão, banguelo como o diabo, leão banguelo como o diabo, é um miado, é um miadinho. Mas você é um leão da tribo de Judá juntamente com Cristo. E você, quando ruge com conteúdo. Amados, está na hora. Eu tenho falado lá na nossa cidade, Fazenda Rio Grande. Esses dias me perguntaram, papo, o que você tem? Qual tem sido assim uma ênfase lá na igreja? Eu falei, meu irmão, eu tenho feito muito barulho. Se tem uma coisa que eu tenho feito na minha cidade é fazer barulho. A gente é pequenininho, é uma igreja, o menor da tribo, o menor das tribos, mas que a gente faz barulho, faz. Profetiza, vai para a rua, fala, agita. Faz eventos, faz isso, faz aquilo. Vamos fazer 4 anos, né? De igrejas. Somos, graças a Deus, as pessoas sabem quem somos.
Hoje, quando tem eventos, a prefeitura nos chama. Quando tem umas coisas, a prefeitura nos chama. E somos os menores, tem igreja muito maior do que nós. E de repente eu fico pensando, acho que esse povo deve achar a gente metido pra caramba, né? Mas que povinho, mas é uma igrejinha desse tamanhozinho. É pequenininha, mas faz barulho. E não faz qualquer barulho, não. Nós estamos profetizando, estamos declarando. Eu conto, né? Vocês já ouviram essa história? Acho que já ouviram essa história. Esses dias atrás o Espírito Santo mandou para mim, vai até a ponte da cidade, a divisa Curitiba é uma ponte. Fui eu lá na ponte, fiquei na ponte, chamando prosperidade para minha cidade. Venha bênçãos, venha novas empresas, venha mais, venha, venha. Fiquei gritando na ponte da cidade, e venha, e venha. E daqui a pouco comecei a gritar ao contrário: demônio, sai daqui da cidade, vai embora, você está expulso, saia daqui. Cada empresa que abre na cidade, montou mais uma empresa, aleluia. Veio mais uma fábrica, aleluia. Esses dias nós perdemos a BMW, veio para cá, né? Estava orando para vir para a Fazenda Rio Grande, vocês gritaram mais alto. Mas ainda tenho dito, vai vir uma montadora de automóveis para a minha cidade. Vai vir mais emprego, vai vir mais indústria. A minha cidade, Fazenda Rio Grande, pode ser a menorzinha da de Curitiba, da região metropolitana, mas, amado, você vai ver o que vai. Vocês vão ver, escutem, vocês vão ouvir notícias da nossa cidade. Porque o avivamento chegou naquele lugar. O avivamento chegou trazendo emprego, trazendo saúde, trazendo cidade, trazendo políticos, trazendo igrejas, outros ministérios. Aleluia! Eu creio nisso, amados. Não sei se sabe, orar com convicção. Eu quero encerrar com isso daqui. Abra por gentileza Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Oh, glória. Vocês estão aqui ainda não? Amém? Hebreus capítulo 12. Eu gosto desse texto. Hebreus 12, 26. 12, 26. Hebreus 12, 26. A palavra de Deus diz assim: a voz do qual abalou então a terra, mas agora tem ele prometido, dizendo: ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, significa a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis. A voz do qual abalou então a terra, mas agora tem ele prometido, ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu. Amados, esse texto está dizendo que existe uma sincronia, né? Duas coisas acontecem juntas em sincronia e que abalam tanto os céus como a terra. E o que abala céu e terra? O som que sai de Sião e de Jerusalém. O que vai abalar a terra? O que vai abalar os céus? O som. Dois sons vão abalar o céu e a terra: os sons que saem de Sião e o som que sai de Jerusalém. Mas, papi, como assim abalar os céus? Eu esses dias atrás estava pensando nisso, fiquei imaginando. Mas você consegue imaginar? Sérgio, você consegue imaginar? O céu, lugar, habitação da glória, Deus, anjos celestiais, enfim, onde o verbo habitava antes. O verbo se faz carne, sai do céu, vem para a terra, passa-se aqui 33 anos, morre, e a Bíblia diz que Deus o exaltou e deu um nome que é acima de todo nome, e o fez-se assentar à direita do Pai. Agora imagine a cena disso aqui acontecendo. O céu até então só era habitado por seres celestiais. E de repente, ouve-se, quem sabe, um grande chofar, um som de música de alaridos, e um corpo humano entra aonde nunca um ser humano tinha entrado. Pele, cabelo, carne, osso. Entra na glória. Jesus
adentra um lugar que até então nenhum corpo mortal, nenhum corpo humano havia entrado até então. E os anjos de repente olham: que isso? A gente já viu seres de todos os tipos, mas o que está entrando aqui? Um ser humano. Quem é esse ser humano? Jesus Cristo. E o que ele traz nas mãos? Ele traz o sangue. E de repente agora matéria terrena, matéria humana, entra, cheiro de gente entra nos céus. Os céus são abalados pela presença de um ser humano santo. E ele entra e chega diante do trono do Pai. E a Bíblia diz que aspersão do sangue. Sabe o que é aspersão do sangue? Não? Sangue aspergido. Sangue aspergido é quando você molha uma planta no sangue e você vai assim, ó. Chap, 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 chap. Imagine o Pai no trono. Jesus chega com o seu sangue e começa a aspergir o trono e aspergir todas as coisas que tinha semelhantes no tabernáculo. Sangue. Os céus foram abalados. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando você vai no seu devocional, no seu tempo com o Senhor vai te revelar coisas para você. E por causa da sua revelação, você vai subir como um leão no Monte Sião. E você vai rugir, você vai declarar palavras com autoridade. E sabe o que vai acontecer? Os céus vão se movimentar por causa das tuas palavras. Os céus vão se mexer. Anjos começarão a andar para lá e para cá. Os céus vão se mexer. E a palavra de Deus diz mais: Jesus entrou neste lugar, mas a Bíblia diz que eu e você estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Significa que você também entra neste lugar. Você entra neste lugar e declara as palavras do Senhor e ruge a partir do Monte Sião. Esses dias o Pio trouxe uma palavra que eu fiquei, falei, quase que eu bati nele, quase que eu me escandalizei, quase que eu larguei de andar com ele. Me escandalizei. O Pio falou assim esses dias, numa reunião de quinta-feira à tarde: até quando vocês vão ficar com a estupidez de ficar se ajoelhando diante de Jesus? Até quando vocês vão ficar com a estupidez de ficar se ajoelhando diante de Jesus? Aí eu falei, meu Deus, o Pio dessa vez... Ele falou, meu irmão, Jesus colocou você sentado do lado dele no trono. E você não tem que se ajoelhar diante dele, porque você está sentado com ele. Você se ajoelha, escute bem o que eu estou falando. Você se ajoelha porque você sai desse lugar por um motivo de gratidão e sentimento tremendo da graça de Deus na sua vida. E você se prostra não para pedir nada. Você não tem que se prostrar diante de Jesus para pedir. Você só se prostra diante de Jesus para adorar. Mas depois que você adorou, volte a sentar-se e ruja que nem leão. Dá uma olhadinha para o lado. Ei, mestre. Aleluia. Eis-nos aqui. Amados, eu não estou falando, né? Amados, a gente fica muito tempo ajoelhado. A gente fica demais de tempo ajoelhado. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deixe. Você vai ter eternidade para ficar ajoelhado. Você vai ter eternidade para ficar ajoelhado. Do nosso lado aqui tem vida se perdendo.
Do nosso lado aqui tem vidas indo para o inferno. Do nosso lado aqui tem pessoas que nesse momento, quem sabe, já foi assassinada, com uma bala na cabeça. Casamentos já foram destruídos essa noite. Talvez um pai, um marido, uma mulher, nessa noite tomaram a decisão de se separar. Amanhã vão procurar um advogado para se separar. Meu irmão, então chega de ficar ajoelhado e sente-se e comece a declarar: eu declaro divórcio não, eu não aceito divórcio, não aceito separação, não aceito assassinato, não aceito a violência. Meu irmão, está na hora de sujar a mão de sangue, está na hora de pegar na espada, está na hora de batalhar, está na hora de lutar. Está na hora. Fica aí com essa: Jesus, Jesus, sem misericórdia, Jesus. Você parece um mendigo pedindo esmola. Nós estamos acima do sol. Estamos nos lugares celestiais. Estamos lá em cima. Você já está sentado juntamente com Ele nos lugares celestiais. Está na hora de você começar a falar a língua dos anjos. Você já fala em línguas, não? Amém? Está falando a língua dos anjos? Sabe por que a gente fala a língua dos anjos, não? Uma das línguas que a gente fala, né? Sabe por que a gente fala a língua dos anjos? Porque eles estão esperando a nossa ordem, e nós temos que dar ordem na língua deles. E você está aqui, né, sentado, e os anjos estão esperando você ordenar. Então começa a orar em línguas de anjos. E quando você começa a orar em língua de anjos, eles começam a se movimentar. Eles começam a sair com projetos na mão. Anjos saindo com projetos na mão que você deu para eles. Anjos saindo com chaves para abrir portas. Anjos saindo com chaves para fechar portas. Precisamos orar em línguas. Orar em espírito. Orar em espírito é orar acima do sol, assentado nos lugares celestiais. Orar com revelação. Amados, nós temos que orar mais com revelação do que com entendimento. Você no grupo familiar, eu queria pedir oração por isso, por isso, por isso e por isso. O que você está dizendo quando você está pedindo oração por isso, por isso, por isso, por isso? Você está dizendo: eu preciso disso, disso, disso. Mas quem é que disse que você precisa disso, disso, disso? Quando você já definiu o que você precisa, você calou a boca de Jesus. Nosso grupo familiar, né, Leslie? Tá aí o Leslie, não me deixa mentir. Nosso grupo familiar, a gente tem tido de vez em quando umas práticas interessantes. Pedidos de oração, testemunhos, né? Você sabe como é que é, né? Falei, vamos falando. Seguinte, tá assim, tá assado, tá... Cada um fala lá, fala. Seguinte, vamos orar? Vamos. Não ore em português, todo mundo em línguas. Vamos orar pelo Leslie. E vamos orar agora pelo Flávio. Não ore em entendimento. E daqui a pouco o Espírito Santo traz uma revelação. E aí você traz a palavra de entendimento. Quem quer subir acima do sol? Porque você, quando está embaixo do sol, você fica só no entendimento. É o que eu vejo, o que eu percebo, o que eu acho que eu preciso, o que eu acho que o meu parente precisa. Mas quando eu subo acima do sol, nesse lugar, eu estou escutando o que o Mestre está dizendo. E aí eu oro. E quando eu estou orando em espírito, estou rugindo como um leão. Oh, glória! E sabe o que vai acontecer?
céus e a terra serão abalados. E o texto diz assim: o que será abalado? O que será abalado? As coisas abaláveis. E o que não será abalado? As coisas. E o que é coisas abaláveis? O que são coisas abaláveis? Coisas que Deus não fez, porque tudo que Deus fez é inabalável. E as coisas abaláveis vão ser mudadas. Se existe uma coisa que está na sua vida acontecendo e não foi Deus que deu, foi o capeta, são coisas abaláveis. E quando você ora, essas coisas vão mudar, serão abaladas. Amados, eu já vejo a estrutura, daqui a pouco, as muralhas de Jericó, coisas abaláveis. E o povo marchou, fez o que Deus queria, e daqui a pouco elas... E quando que isso aconteceu? Quando eles tocaram o chofar, som de leões. Amém, não? Amados, meu desejo, que vocês abalem o que é abalável em Joinville. Que tudo aquilo que é abalável nessa cidade seja demolido, seja arrancado, e que eu e vocês possam estabelecer em Joinville, assim como nós lá na Fazenda Rio Grande, estabelecer coisas inabaláveis. Amados, deixa eu dizer algo para você. O que é inabalável na sua vida? O que é inabalável na sua vida hoje? Quais são as coisas que são inabaláveis na sua vida? Quantos têm um casamento inabalável? Agora você levantou por fé, porque eu levantei aqui? Se o seu casamento está baseado na vontade do Senhor, ele é inabalável. E por mais que você um dia fique decepcionado com o seu cônjuge, o seu cônjuge fique decepcionado com você, o seu casamento não vai acabar. Porque o teu casamento não está firmado em ele acertar ou errar. O seu casamento está firmado na vontade do Senhor. Por isso que o erro de um e o erro do outro não é justificativa para terminar casamento. Porque nós não estamos casados porque queremos, não é verdade? Nós estamos casados porque o Senhor nos uniu. Diga para ela, você vai ter que me engolir. Estou brincando, né? Mas não é tremendo? É tremendo, amados. Eu não vou contar a história do meu casamento, mas eu louvo a Deus, né? Você louva também pela sua, mas eu louvo a Deus pela minha esposa. Amados, cada vez mais me convenço o quanto Deus foi tremendo comigo. Na verdade, às vezes eu olho assim e falo, Deus, eu acho que o Senhor errou em alguma coisa, mas eu não entendo. Mas daqui a pouco você percebe. Uau! 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 Não podia ter alguém melhor para a minha vida do que a minha esposa. Não podia ter. Deus não poderia ter inventado outra melhor. Hoje eu estou casado porque eu amo a minha esposa, sim. Mas eu estou casado porque acima disso está a vontade do Senhor para nós dois. Quando eu comecei a namorar a Priscila, Deus nos deu uma palavra. Eu sempre lembro dessa palavra no nosso casamento. Deus disse, você conhece esse texto, mas Deus foi muito claro para nós. As coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, são as coisas que eu reservei para vocês dois. Eu quero dizer algo para você, meu irmão. Deus vai levantar você como leão. E Deus vai usar você poderosamente, vai usar o seu casamento, vai usar a sua empresa, se você é empresário, vai usar o seu ministério, vai usar o seu departamento, vai usar essa igreja. Amados, Deus tem interesse nessa igreja. Deus tem interesse na sua vida. Deus tem interesse, Deus tem uma cidade para transformar. E aqui está você. Aqui está você. Às vezes eu estou ali na minha igreja, olho assim, domingo, olho. Deus podia ter tanto mais gente, né? Às vezes a gente olha, Deus, por que não tem mais gente?
E aí Deus fala: eu não preciso de muita gente para transformar uma cidade. Papi, nunca coloque a sua expectativa de que Fazenda Rio Grande será transformada se você tiver uma igreja de 1.000, 2.000, 10.000 membros. Eu já mudei um cenário de guerra com 300. Não importa o tamanho da igreja. Importa quantos leões tem na igreja. Isso mexe com a gente, né, Sérgio? Porque, na verdade, nós pastores queremos uma igreja cheia. Queremos abrir outro prédio. Nós queremos ter outro ponto de pregação. E Deus fala: não, mas eu quero te usar com 30. Eu quero te usar com 40. E pessoas do mundo inteiro virão visitar você. Como é que você com 40 faz o que faz? Porque às vezes as pessoas visitam quem tem lá, né, Bogotá, né? Vai lá porque tem 40.000 pessoas num lugar só. Ah, que tremendo, quero lá ver. Mas eu estou com expectativa que vai vir gente visitar a Fazenda Rio Grande, porque com 50, 100, 200 nós vamos fazer uma miséria na casa lá. Tão tremendo isso, não é verdade? Eliseu está lá sozinho, né? Vê o exército. Eliseu levanta a mão, todo mundo fica cego. Todo o exército inimigo fica cego. Sigam-me. Anda atrás de mim. E daqui a pouco entra dentro de Samaria, dentro do quartel do inimigo de Israel, no exército de Israel. Deus, agora abre o olho deles. Daí o exército inimigo abre o olho. Estamos dentro do quartel do inimigo. Agora estamos fritos. E aí o exército, né, o rei de Israel: vamos matar todo mundo. Eliseu: não vou matar ninguém não. Vocês vão dar comida para eles. Vocês vão dar de comer para eles. Eu não divido a minha glória com ninguém. Eu não vou dividir minha glória com uma igreja de 10.000 membros. Eu não vou dividir minha glória com um louvor poderoso. Eu não vou dividir minha glória com uma voz maravilhosa. Eu não vou dividir minha glória com uma mensagem poderosa. Eu faço. Eu e você temos que ser o eco da voz do leão. Vocês recebem essa palavra? Vamos colocar em pé. Oh, Jesus. Amados, eu creio que Deus quer fazer uma revolução na sua vida. Eu sei que já tem feito, a gente escuta os testemunhos, vê no Facebook, né? O Facebook é um fofoqueiro, né? A gente sabe, mal acabou o culto aqui, a gente já sabe o que aconteceu no culto, é incrível, né? A gente chega lá às vezes do culto, já vê lá, Joinville aconteceu, lá não sei aonde, Londrina aconteceu, a gente vê as igrejas, já aconteceu, já sabe tudo, já se converteu tanto, salvou tanto, já foi é um barato. E eu sei que Deus tem feito algo tremendo nesse lugar. E eu sei que tem mais para fazer. Aleluia. Amados, eu aprendi a olhar para um grupo grande e para um grupo pequeno do mesmo jeito. Tenho aprendido, não vou dizer que aprendi, estou aprendendo. E amados, eu olho essa igreja aqui agora. Amados, não importa quantas pessoas tem aqui dentro. Você sozinho pode mudar tudo. Se você estiver rugindo como o leão da tribo de Judá, amados, revoluções vão acontecer na sua faculdade, na sua empresa, na sua família, no seu bairro. Amados, pessoas vão visitar a sua casa, os seus vizinhos vão lá na sua casa, os grupos familiares vão ficar cheios de visitante. As pessoas vão: o que é esse negócio de grupo familiar? Meu Deus, eu quero experimentar esse negócio que vocês têm. Esses dias atrás o Leslie foi numa reunião do CONAI. E aí o Leslie, quem que era a mulher? A mesa diretiva lá, né? A mesa diretiva, a mulher chamou o Leslie, porque o Leslie, tudo que os endemoniados propunha, o Leslie, alguém contra, no meio daquela multidão, só um crachazinho do Leslie: sou contra. Fere a palavra de Deus, fere a vontade de Deus. Era vaiado, quase esquartejado.
E aí uma hora lá, uma moça que fazia parte da mesa diretiva chamou o Wesley, né? E, Wesley, é o seguinte, você era da Fazenda Rio Grande? Sou. Seguinte, você tem que conhecer um pastor lá na cidade. Qual é o pastor? Um tal de Papi. Olha, ele está fazendo um barulho lá, não falou essa palavra, né? Mas está lá. Ele falou, pois é, meu pastor. Eu fiquei pensando, de onde essa mulher tirou essa informação, né? A gente nem tem feito, né? Eu acho, né? Temos feito, mas sei lá, nesse nível, né? Eu só sei uma coisa, amados, eu creio tão forte no meu coração que Deus vai mudar aquela cidade. Deus já me disse, inclusive, que eu vou sair de lá. Deus me disse que eu vou sair daquela cidade. Mas antes, algo tremendo vai acontecer lá. Sabe por quê? Eu creio no que Deus tem para a minha vida. E eu quero que você tenha essa certeza. Mas eu quero que o seu olhar mude a partir de hoje. Eu quero que você saia desse culto e essa semana você for lá no seu a sós com Deus, o Senhor fale com você. Ai, pastor, mas eu não sei como é esse negócio que Deus fala. Esse negócio que Deus fala, meu irmão, é simples, é simples. Eu ouço lá o pessoal na igreja falando que Deus falou, porque Deus disse. Eu não entendo muito bem esse negócio que Deus falou, Deus disse. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu ajudar você. Amados, na simplicidade, 98% das vezes, a primeira impressão que vem no teu coração é o Espírito de Deus. É Deus que está falando. Imagine, você está lendo a Bíblia, orando, e amados, Ele vai falar com você. Ele vai falar. E Deus vai colocar textos, Deus vai trazer pessoas para falar com você. Anote. E você vai começar a colecionar as revelações de Deus. Amados, vá para o seu devocional. Vá orar. Deus vai levantar pessoas, nem que for ter que trazer da China alguém para trazer uma palavra profética para você, Ele vai trazer. Mas eu creio que Deus vai falar contigo, porque Ele fala de Jerusalém, e brama e ruge de Sião. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esta mensagem fala do amor de Deus. A Bíblia fala do amor de Deus. Esse texto que lemos fala do amor do Deus Criador pelo ser humano. Esse texto fala da dádiva de Deus a todo ser humano, que é Jesus Cristo. Esse texto fala sobre a vida eterna, fala sobre a necessidade de nos aliançarmos com Jesus, o Filho de Deus. E eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que vieste em carne para me salvar e que estás vivo à direita do Pai. E eu Te recebo como o meu Salvador e o meu Senhor. Eu renuncio a Satanás e seus demônios em nome de Jesus. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma. Amém.